Amigos da TVC Rio, iniciamos aqui mais um programa Tribuna na TV e hoje a satisfação enorme em receber o professor Armando Pinheiro Guimarães, jornalista, presidente do Grupo Pinheiro Guimarães da Faculdade das Escolas. Professor, obrigado pela presença. Olha, o prazer é meu, né, Mazola? Você ter lembrado o meu nome e estar aqui com você conversando, né, no seu programa Tribuna da TV. E a Tribuna tem uma história maravilhosa, né, Mazola? Claro, claro. A Tribuna se confunde também com a história do Brasil, mas você se confunde com a história da educação também no Rio de Janeiro, professor. O Grupo Pinheiro Guimarães está fazendo 51 anos. São 51 anos de dedicação à educação, ao desenvolvimento intelectual do povo fluminense. Fala um pouquinho como é que tem sido essa luta em defesa da educação, professor. Olha, um pouquinho, né, podemos dizer assim, realmente 51 anos, né? Nós começamos em 68 como curso, começando ao contrário, hein, Mazola? Nós começamos recuperando a escolaridade de jovens e adultos que por algum motivo se atrasavam. Né? Aquele que teve que trabalhar desde cedo, né, para ajudar a família. Depois ele viu a necessidade dele ter uma escolaridade. Aquele jovem que não se adaptou no colégio também, estava atrasado, né, baixa autoestima, né? Então, oriundos de vários colégios e várias situações de vida. E lidar com esse aluno, você tem que ter um amor incondicional, porque cada aluno é diferente do outro, né? É totalmente diferente, são pessoas diferentes. Eu disse isso de cadeira própria, porque eu fui aluno da Faculdade Pinheiro Guimarães. Fala da faculdade. A faculdade já foi um sonho em 1988, né? Parece que foi ontem, né, Marcelo? Parece que foi ontem. 30 anos, tão rápido, né? Mais de 20 anos que eu me formei. E aí, assim, nós começamos com o EJA, né, supletivo, e depois, em 1981, passamos também a atuar no ensino básico, da educação infantil até o ensino médio. E hoje, além da escolaridade toda básica, né, da creche até o ensino médio, nós temos cursos técnicos. A necessidade que o país tem das pessoas, dos alunos, terem uma formação técnica, para ajudar, inclusive, a trabalhar, a conseguir um emprego imediato, né, já ajudar a família, né? Então, nós temos hoje enfermagem presencial e outros cursos também. Já começamos com os cursos técnicos, mais ou menos há um ano só. Já temos 12 turmas. A procura. A formação técnica é muito importante, realmente. Muito importante. Porque hoje o aluno ali, segundo grau, não é mais segundo grau, hoje é ensino fundamental. Ensino médio. Ensino médio. Termina ali e às vezes fica um vácuo, né? Porque ele não sabe o que fazer, às vezes não tem uma oportunidade no mercado de trabalho. E você fazendo curso técnico, você está qualificado para de estalo já começar. E não está preparado, né, para o mercado de trabalho, né? Sem dúvida. Quer dizer, então muitos buscam só o Enem, né? Claro. Como se o Enem fosse a definição da vida, né? Claro. Né? Então, você tem que ter outros requisitos, você tem que ter uma educação socioemocional, você tem que empreender, você tem que ter justamente aquilo que nós temos que aprender solidário. Claro. Sabe, Mazola? Claro. Lá não temos turma, não. Normalmente não é turma? Sim, sim. Todos os outros países falam turma, né? Sim, claro. Turma é um bando sem identidade. Nós temos turma e equipe, a contração das palavras turma e equipe. Por que isso? Porque são as 7 mentorias do Aprender Solidário. A principal delas é a mentoria do compartilhamento. Aluno ajuda aluno. São os monitores dos mentores, que são os professores. Então, por exemplo, os 2 melhores alunos vão ajudar o professor em matemática, vão ajudar o professor de matemática. Os 2 melhores alunos em física vão ajudar o professor de física. De que maneira? Ajudando aqueles que têm dificuldade. Qual o objetivo? A média da turma-equipe. Além do resultado no chamado boletim, né, vem o resultado individual, a quantidade de pontos que ele conseguiu por mérito próprio. Essa metodologia estimula, né? E a possibilidade também da turma-equipe, com uma média elevada, fruto do esforço dele. Ele pode ir para o quadro e o professor falar, explica esse exercício, ele vai lá e explica. Então, às vezes, a explicação do aluno é diferente, aluno com aluno. Claro. Essa é uma das mentorias. São 7, hein, Mazola? Entendi. Essa é uma delas. Fala mais um pouquinho. A segunda é da felicidade. Cada unidade de ensino vai começar a adotar. Nós já fazemos um trabalho filantrópico nos nossos eventos, mas vai ser diferente. Em 2020, cada unidade vai adotar, aonde está situada, uma creche comunitária, uma casa de idosos e um hospital infantil. Olha. Então, esses alunos monitores, junto com os mentores, são os professores,
que se identificarem com essa mentoria, vão levar alegria àquelas pessoas que mais necessitam. Vai numa casa de idosos, muitas das vezes a pessoa está lá, a família nem visita. Verdade. Né? Foi totalmente descartado. Às vezes tem filho, o filho esquece que aquela pessoa que está ali foi responsável por ele estar vivendo neste planeta Terra. Loucura, né? Que absurdo. Né? Aí acha assim, não, isso aqui é um peso, né? Vou deixar lá, pago todo mês. Entulho, né? É um entulho, né? E se esquece, né? Ele só está nesse planeta Terra claro, por causa devido ao pai e à mãe. Não tenho dúvida nenhuma. Independente se o pai não foi o ideal, se a mãe não foi o ideal, Correto. eles são responsáveis. Né? Aí a criança vem, né? Dentro de uma cápsula, no ventre da nossa adorável mãe, viaja igual astronauta, alimentado por um tubo, viaja aproximadamente 9 meses e chega numa terra, entra na Via Láctea e chega numa terra de gigantes, como é a Terra. Ele, quando é pequenininho, ele não enxerga direito, mas ele, quando começa a enxergar, ele viu que o cordão umbilical foi cortado, mas a mãe perpetuou a vida dele. Olha. Através da amamentação, através do carinho. Então, mãe é para a vida toda, mãe e pai é para a vida inteira, independente das queixas que se possa ter. Ah, meu pai batia em mim, meu pai não interessa. Ele achava que de repente bater era uma maneira de educar. Correto. Né? Então, obviamente que a pessoa quer o bem. Então, essas duas pessoas são eternas. Eu mantenho meu pai e minha mãe vivos. Né? Eu tenho assim um pequeno altar pequeno, a carteira de identidade dos dois. Olha isso. E eu fotografiei várias situações, recém-nascido, já adolescente e adulto. E agradeço todo dia. Claro. Todo dia eu agradeço. Um reconhecimento, né? Agradeço todo dia. Porque a gente veio para esse planeta, tem as dificuldades, não tem? Correto. Nós somos responsáveis por essas dificuldades também. Né? A maneira que você vai enfrentar as dificuldades da vida. Né? Você tem muita coisa de superação. Perfeito. Né? Dentro da minha profissão e da sua, muitas pessoas devem ter criticado. Não faça isso, não faça aquilo. Será que vale a pena? Mas você tinha o quê? Um sonho no seu coração. Claro. Né? E aí a gente persiste, vai em frente e faz com que aquilo que a gente ama, no seu caso, né? Onde você está envolvido como jornalista, né? E a tribuna na TV, a sua participação para a conscientização das pessoas, isso é fundamental. Né? Claro. Né? Eu vejo, né? Você vê isso no olhar das pessoas. Perfeito. Né? Professor, a tua sensibilidade realmente muito aguçada. Eu vejo também que a Pinheiro Guimarães se esforça muito em levar a juventude para o mundo do esporte. Vocês têm muito trabalho nesse. Fala um pouquinho sobre essa ligação da Pinheiro com o esporte. Olha, isso já vem há tempos, né? Hoje eu posso dizer que nós apoiamos os principais clubes da cidade do Rio de Janeiro. Todos eles, sem exceção. Começamos com o Flamengo lá atrás. Né? Eu sou flamenguista, começamos no Flamengo, então claro, você conhece essa história. Claro, né? Claro. Mas apoiamos, né, através de bolsas de estudo. Né? Então nós temos assim atletas que começaram lá no Sub-20, né? E se tornaram craques, como o Andrade do Flamengo, o Miller também foi nosso aluno. Miller, Andrade, vários desses. Leonardo. Pois então o que acontece? Acontece isso. Nós apoiamos o esporte do Flamengo, do Fluminense, do Vasco da Gama e do Botafogo. Nós temos um camarote dentro do Botafogo, dentro do estádio Newton Santos. Legal. 16 lugares. E sabe que além dos amigos, quem é convidado para esse camarote? Esses alunos monitores. É o Pinheiro Plus, que o aluno está ajudando os colegas nas 7 mentorias. Então eles são convidados junto com seus familiares para assistir os jogos. Não só no Botafogo. Envolve todo mundo. Todo mundo. Por exemplo, jogos não só de futebol, também de vôlei, de basquete, remo. Todas as modalidades. Né? Por exemplo, nós apoiamos o remo em todos os esportes. Que o Flamengo é muito bom, mas parece que o Botafogo levou 6 campeonatos de remo recentemente. E nosso aluno, né? O campeão brasileiro. Claro. Nosso aluno. Legal. E eles dão depoimentos, eles têm o maior prazer em dar depoimentos, né? Então a gente fica muito satisfeito. Também o Tijuca Tênis Clube, que eu não poderia deixar de esquecer, Tijuca. Então nós temos o Flamengo, temos o Fluminense, temos o Vasco da Gama, temos o Botafogo e temos o Tijuca. Então assim, é o maior prazer a gente poder ajudar
na formação desses atletas, porque o futebol ele tem um tempo curto de vida. Correto. Né? Então é necessário, os clubes investem na formação desses jovens. Nem todo mundo vai conseguir sucesso, Claro. mas não importa, aquilo é uma formação de vida, é o caráter. O esporte ajuda no caráter e na formação. Perfeito. Então são jovens que têm tudo, mesmo não dando, enfim, continuidade ao futebol profissional, né? Eles aprendem muito, né? Toda uma condição física, condição de trabalhar em equipe, né? Perfeito. Aliás, essa ideia de fazer a turma equipe vem daí. Eu considero o professor como se fosse um técnico. Ele treina o time até o dia da avaliação. O nosso Maracanã é avaliação. Certo. Então o professor ele tem que ser, antes de tudo, ser amigo dos alunos. Boa. Ser amigo. Nada de autoritarismo. Claro. Você pode chegar, eu me lembro bem da época do supletivo. O supletivo é mais complicado, né? Porque o ensino regular, você tem o garoto desde, às vezes, da educação infantil, né? Supletivo não. Tem alunos que vieram de vários colégios. Um belo dia se encontraram naquele ambiente mágico, um ambiente transformador que é a sala de aula. Claro. Aí eles ficam inquietos, né? Aí você tem que, além da aula ser muito boa, você tem que negociar com eles o espaço. Eles não conseguem, não aguentam, por exemplo, 50 minutos de silêncio total. Agora eu vou escrever no quadro, pode conversar. Agora é comigo. Como existe a consideração, aquele que tenta impedir, ele é cortado pelo colega. Cala a boca aí. O autoritarismo não dá certo. Você entende? Aí, aquela autoestima, né? Teve problema, porque imagina, na educação as pessoas querem nivelar as pessoas. Não é por aí, né? Acha que, por exemplo, o 8 de um aluno pode ser o 6 do outro. Né? Então a gente nivela. Somos diversos, né? Somos diversos, mas nivela assim. E também a sociedade, ela é muito levada por essa história, instituições que colocam assim, fulano de tal, primeiro lugar na FRJ. Uhum. Será que esse fulano de tal, primeiro lugar na FRJ, será que ele tem as condições para se dar bem na sociedade? Ele tem um conhecimento, mas será que ele tem outras habilidades? Claro, claro. Às vezes não tem essas habilidades De todas. do conhecimento específico. Ele estudou aquilo ali e passou aquela prova. Claro. Mas será que o objetivo qual é? Aprender solidário no objetivo. Correto. O aluno sair do Pinheiro Guimarães um melhor filho, um melhor amigo e um melhor cidadão para o mundo. Boa. Esse é o objetivo. Boa. E ele empreender, ele não ser um assistente, ele empreender. Por isso que as monitorias são assim. Você tem monitores de 7 mentorias. Tem a mentoria do compartilhamento, a mentoria da felicidade, da inovação. Terceira. A inovação qual é? É criar alguma coisa que possa ser útil às pessoas. Pode ser uma simples agenda escolar que tenha mais benefícios. Pode ser tudo. É a criatividade deles, né? Então ele bolou aquilo ali e aquilo pode ser útil, né? A inovação. Depois a comunicação, que é a sua área. Comunicação. A rádio 98,7, a Pop Rio, ela toca em todos os colégios. Correto. Aí no intervalo, tem a rádio normal, 98,7. Só que nos intervalos, eles colocam dicas de corpo e alma. Professores produtores do conhecimento. Essas dicas foram produzidas pelo professor tal, com a participação do aluno José do 7º ano, da Maria do 6º ano, com a voz deles. Pode ser dicas assim. De todas as unidades. Dicas de primeiros socorros. Dicas de preservação da natureza. Boa. Várias dicas da área do conhecimento. Coisas que podem ser úteis. Dicas de trânsito. Claro. Tudo que é útil. De utilidade Só que é a voz do aluno. E aí vai para o mundo, porque essa rádio vai para o web, pela web também. Web rádio. Ela vai, quer dizer, então o professor ele é o produtor com conhecimento junto com o aluno. Então o aluno comunica e fala. E nós temos a outra mentoria das ações comunitárias. Nós podemos fazer ações comunitárias, por exemplo, em praças públicas. Podemos levar, por exemplo, o nosso pessoal do técnico de enfermagem, podemos levar o nosso pessoal de educação física, podemos levar o nosso pessoal de recreação para brincar com as crianças, desenho, artes. Atividade social lúdica. Podemos levar os nossos alunos
para músicos, né? Podemos botar um palco e tocar. Entretenimento. Tudo de graça, entretenimento. Ações comunitárias em benefício de alguma instituição. Muito bom. Tudo nosso tem que ter um benefício. Isso tem sido feito de forma regular? Essa mais aprimorada das mentorias vai começar em 2020. Olha, a gente sempre teve um lado assim de benemérito. Por exemplo, a festa junina em benefício do retiro dos artistas. Essa eu conheço bem. Feira cultural, às vezes toca de Assis. Agora não, agora vamos adotar em cada unidade de Copacabana, naquela região, vamos adotar uma creche comunitária, vamos adotar uma casa de idosos, vamos adotar um hospital, ala de crianças. Ótimo. Aí vão lá levar alegria. A criança está ali, por exemplo, o Hospital de Crianças Cardíacas de Laranjeiras. Sim. Vão ser operadas no coração. Aí eles vão lá levar alegria, levar presentes para essas pessoas que estão ali. No caso do Casa de Idosos, bater papo, contar uma história, ou então levar um esquete teatral para aquelas senhoras que estão ali. Levar Dar uma alegria, né? momentos de alegria para as pessoas que estão, às vezes, achando que o mundo as abandonou. Claro. Então isso faz o aluno ter determinados valores que ele leva para a vida toda. Perfeito. Muito mais do que ser primeiro no FRJ. Perfeito. Entendeu? As pessoas são muito influenciadas por essa história de primeiros colocados, né? Verdade, verdade. E depois temos a mentoria, por exemplo, da teoria na prática. Tudo que o professor ensina, né, querido telespectador, tem que ser uma coisa voltada para aprender raiz quadrada para quê? Qual é o objetivo de aprender raiz quadrada? Vai usar no mundo do trabalho em quê? Na prática. Funções. Né? Usar em quê? Verdade. Por que você aprende? Então é a teoria na prática. São 7 mentorias. E tudo isso voltado a uma coisa chamada amigo. Essa construção é sensacional, mas isso saiu da sua ideia, professor? Foi uma ideia que sabe que eu fico 24 horas antenado em educação, né? Claro. Penso tudo, né? Claro. Meu pai não era Seu professor. programa é 100% educação verdade. na Bandeirantes, convida os verdade, espectadores para conhecerem. Meu pai era despachante da prefeitura, o melhor despachante que a prefeitura já teve, hein? Ah, é? É, na minha concepção. Aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Escritório na Empregados do Comércio. Empregado também. Vida Rio Branco, 120, Aqui próximo. 7º andar. Claro. Ele foi um gênio, né? Ele gostava muito de jogar, almoçava todo dia na confeitaria Colombo. Só que ele era um sábio, ele mandava gorjeta no bolso do garçom para o cozinheiro. Viu o menor Gabriel, o nome dele, né? Mandava, era proibido dar gorjeta até para garçom. Certo. Então ele era uma figura, né? Era de uma mesa dos amigos, né? Uhum. E ele era muito bem atendido. Não então, cobrava nada, ele tratava assim, por exemplo, escritura, né? Ir nos cartórios, né? Eu trabalhei com ele, né? Meu primeiro emprego foi de office boy, né? Desculpa perguntar, o professor Samuel Pereira Guimarães, que é seu irmão, também trabalhou com ele? Vocês trabalharam? Também trabalhamos, mas ficamos pouco tempo. Eu fui mandado embora. Bom saber disso. Não, mas é sério, olha só. Meu pai, ele fez colégio militar. O pai dele era oficial da Marinha. Certo. Mas depois saiu, né? Não se fala aposentar, né? Nas Forças Armadas reserva, vai para reserva. Exato. Aí meu pai, ele sempre foi esportista, campeão de remo, né? Contando um pouquinho, papai. Pedi sua licença, hein? Contando um pouco. Mas ele só me deu coisas boas. Então ele casou com 30 e poucos anos. Aí ele se dedicava, ele estava no colégio militar, saiu e parou de estudar. Só se dedicando ao esporte. Então remava no Graguatá, negócio de tiro-alvo, né? Aí o pai falou, olha, ou você volta a estudar, ou você vai trabalhar. Sabe o que meu avô fez? Tinha um português que tinha uma mercearia. Falou assim, Manel, dê muito trabalho e pouco dinheiro. Tudo que o português quer ouvir, né? Foi aprender a fazer embrulhos. Boa. Embrulho, ó, pouco dinheiro e muito trabalho, né? Certo. Aí depois ele foi nomeado despachante, né? E tinha uma clientela muito boa, né? E ele adorava jogo, né? Jogar. Por isso que acho que morreu com 89 anos, né?
Morreu com 80, porque o jogo, né? Você tem que gravar as cartas. Não, memória danada, né? Não é boa? Eu gostava de carteado. É carteado, pontinho, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, né? Eu me lembro do meu pai, me levando até quando era garotinho no Cassino da Urca, às vezes corrida de cavalo. Claro. Ele era um cara esperto, assim, podemos dizer, né? Claro. Mas com muitas amizades, né? Ainda bem. Tem tempo de eu contar uma historinha, meu pai? Fica à vontade. Muito bem. Aí tinha os amigos fiéis que almoçavam naquela mesa, né? Claro. E aí almoçava lá o Souza Melo. Souza Melo teve o primeiro emprego aos 50 anos. Olha aí. Só que se ele conversasse com você 10 minutos, virava seu amigo. Ele tinha um poder da palavra. Sério. E por que o apelido? Almirante Souza Melo. Ele não era almirante, ele era civil. Aí tinha um amigo deles, que a mesa tinha um rapaz escuro, né? Que aí tinha um oficial da Marinha e falou, chegou um navio de guerra americano, vamos visitar o navio? Eu vou lhe apresentar para os gringos como almirante. Você é embaixador no país da África, escuro. E meu pai. Aí, cara, chegou lá. Essa, gente? Olha só, essa é boa, né? Aí a tropa lá do navio de guerra americano se perfilaram, né? E continência. Aí eles passaram, Almirante Souza Melo. Aí pegou esse apelido, Almirante Souza Melo. Não saiu nunca mais. Não saiu nunca Depois mais. Depois da façanha dela. Aí o Hermes Lima também jogava lá. Famoso arranjou um emprego para ele, né? É mesmo. Agora ele era um cara tão assim, sábio, que eu resolvi, quando eu trabalhava ainda com meu pai, fazer um curso de oratória. Claro. Eu, meu pai e o Souza Melo. Aí você tinha que escolher um tema, e um tema tinha tribuna. Aí você tinha que dissertar sobre aquele tema. Amazônia, violência urbana. Aí ia lá meu pai, ia cada aluno, e foi o Souza Melo. Sabe o que aconteceu? O professor falou assim, o senhor não precisa fazer esse curso, o senhor é orador nato. As pessoas choraram no discurso dele. Falou assim, o senhor está dispensado de fazer... O senhor tem que dar aula aqui mesmo. Coisa nato. Claro. Né? É um dom, né? Ele era uma pessoa tão, assim, amável, que o primeiro emprego foi esse. Ele, basicamente, os amigos que o ajudavam, né? 50 anos só na lábia. Só na lábia, né? Aí morava com uma moça de 25 anos, a professora, na casa dela. Ele já tinha... Ele tinha 70. Mas o prazer, a conversa dele era uma conversa encantadora. Ninguém... Entendeu, Marzola? Se ele batesse papo com você 10 minutos, fala com esse cara é meu amigo. Claro. Porque ele tinha uma prática, aquela coisa que nós falamos, né, do aluno, né? O aluno tem que ter um conteúdo lógico, né? Mas ele tem que ter uma habilidade sociável, né? Claro. Ele tem que ter iniciativa também, não é isso? Claro. São coisas fundamentais. E você fez uma pergunta sobre a faculdade, né, Marzola? Sim, Pinheiro Guimarães. faculdade muito importante. Como é que aconteceu? Nós já tínhamos uma rádio escola. No meu tempo era o Farina, tinha o Fabioli, tinha uma turma muito espetacular. Nelson Romero. Nelson Romero, exatamente. Aí, como é que foi essa história da faculdade? Na época, não existiam esses grupos de capital aberto. A Estácio era só na Rua do Bispo. Certo. E a nossa faculdade era na Silveira Martins. E a outra era só naquele endereço. Depois que a coisa começou a ter vários campos, né? Mas no início era assim. E na época do curso, eu tinha um professor que você conhece, José Rezende Neto. José Rezende. Professor de Geografia. Aliás, espetacular. Um abraço para o José Rezende. Ele comemorou 80 anos no Cariocando. Grande José Rezende. Grande Zé Rezende. Meu amigo da ABI também foi conselheiro na ABI. Sabe o que ele fez, Marzola? Eu falei, Zé Rezende, eu acho o recreio muito monótono. Faça uma rádio com fitas cassete para ele tocar nos intervalos. Era a rádio que tinha notícias e tinham músicas. Ele gravava, cada lado da fita era um dia da semana. Segunda, terça, 3 fitas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Certo. E ele trazia gravado, a gente botava e tinha alto-falante nas salas. Certo. Aí aquele recreio monótono transformou-se numa coisa de cultura, de música, né? Aí essa rádio escola, né? Aí a coisa do radialismo já era uma coisa que já estava inserido dentro das coisas que aconteceram comigo, né? Aí naquela época só tinha supletivo, só supletivo. Aí muito bem, aí na hora eu falei, vou passar agora para o ensino superior. Aí eu escolhi jornalismo e radialismo. Se eu fosse pensar do lado financeiro, eu teria escolhido, na época era fácil, direito, claro, engenharia. porque na época era só
o projeto que era aprovado. Só depois da primeira turma formada que tinha a visita da comissão do MEC. Então você podia botar no papel, você tinha uma biblioteca, com quantos volumes, você tinha um tempo de 5 anos para poder comprar aos poucos todo esse material. Certo. Aí eu estive em Brasília e a conselheira relatora falou comigo assim: por que o senhor escolheu essa faculdade? O senhor sabe a despesa que o senhor vai ter? Era muito mais fácil, por exemplo, direito, basta uma biblioteca, né? Jornalismo é uma coisa mais complicada. Laboratorial é complicado. Aí o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que é isso mesmo? Eu falei, eu tenho, minha senhora, porque eu escolhi pelo coração. Ele insistiu, né? Eu tenho porque eu escolhi pelo coração. Claro, claro. Eu não escolhi pensando no resultado financeiro. Claro. Né? E no primeiro vestibular nós tivemos 700 alunos, né? Bom. Mas depois, com a expansão de outras universidades, abrindo um campus em cada esquina, a faculdade foi esvaziando. A gente continuou, a gente não desistiu, né? Não largou. Continuou, né? E hoje nós somos polo de 2 universidades, Unip e Cruzeiro do Sul com EAD, além da faculdade de jornalismo. Correto. E tem um detalhe, Mazola, é a única faculdade de jornalismo no Rio de Janeiro que tem uma rádio FM, correto, que o aluno pode apresentar os projetos de programa, né? Então, no passado, outras já tiveram. Hoje em dia, é a única que tem, podemos dizer, uma rádio legalizada, FM legalizada. Muito bom. Né? Nós fomos autorizados pelo Congresso Nacional em caráter definitivo por 10 anos. Funciona 24 horas. Quem mora no Catete, Glória, Santa Teresa, liga o dial e está lá. E agora vai aumentar, né? Que agora passou lá pelo Congresso Nacional, atualmente a vai potência, aumentar a potência é para 125. Que bom. Está na mesa do Bolsonaro. Que ótimo. Vai chegar em Niterói. Vai chegar em Niterói, vai chegar em Copacabana toda, né? Claro. E a antena também, nós temos um projeto de aumentar a antena. Ótimo. Né? Então, a Faculdade Pedro Guimarães, do ponto de vista assim, do que a gente ama, né, que é o jornalismo, né? Claro. Agradeço muito. Todos esses professores que trabalharam conosco, você acabou de citar. Gente muito boa, né? Todos eles, o Farina, o Fábio, o Café, o Paulo Stein. E continuamos também com uma equipe bacana lá. Né? Temos o nosso coordenador também lá, né? Professor André. Acho que você conhece, André? Conheço. Tem vários professores, a equipe lá é muito boa. Muito boa. E lá o aluno tem chance de interagir, porque as turmas não são numerosas. Sim. Então tem um contato, né, mais próximo. A sala de informática lá também é muito boa. Ficou muito boa, né? Muito bom aquilo, né? Então é grande alegria, assim, isso que a gente está fazendo. Professor, a gente está, lamentavelmente, já chegando ao fim do programa. Queria primeiro te agradecer mais uma vez pela participação, pelo apoio que você dá à nossa tribuna da Imprensa Livre também, e dizer que a casa é sua. Fique à vontade para dar um recado final na lente da verdade aqui para o nosso espectador. Perfeito. Mazola, primeiro lhe convidar para estar conosco, tanto na Rádio Bandeirantes, quanto no canal 6 da NET e no canal 11, na TV Universitária. Claro. Você só tem a somar para aquelas pessoas que acompanham o nosso programa. E foi rápido, 2 anos e meio. Eu quero dizer o seguinte, que todos acreditem, né, naquilo que sonham. Todos nós buscamos o caminho da felicidade. Você só é verdadeiramente feliz quando você compartilha com o seu semelhante. Quando você realmente é uma pessoa aberta a ajudar as outras pessoas. Quando eu falo semelhante, não é só parente, não. É até uma pessoa que está com fome na rua e a sociedade os considera fantasmas. Claro. Você chega ali e dá um prato de comida. Claro. Que é muito fácil chegar assim, porque não vai trabalhar. Não tem emprego nem para quem tem mestrado, quanto mais para uma pessoa que nem documento tem. Claro. Ninguém sabe a história do outro. Às vezes é uma história sofrida. Pessoas estão na rua, a família abandonou e o cara foi desempregado e se viu na contingência de estar na rua. Pior dos mundos, né? Então, a minha ideia é essa, amor incondicional. Amar o próximo como a ti mesmo. O que já falava o mestre dos mestres, Jesus. Independente de religião, tudo que esse homem falou, ele foi o maior pedagogo da história do mundo. E com essa mensagem, com esse recado maravilhoso aí do professor Armando Pinheiro Guimarães, estamos encerrando o programa. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado.